Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje a review vai ser do Transformers Siege Deluxe Class Impactor. E aqui nós temos ele no seu modo veículo. Ele é um tanque bem colorido, com umas colorações assim bem, como é que eu posso dizer, incomuns para os Transformers que a gente está acostumado. Ele é esse amarelo bem vivo com um roxo também muito vivo aqui por cima. Bora dar uma olhada aqui nos detalhes do modo veículo. Ele tem aqui na frente um plástico amarelo, só que com aquela pintura de guerra, aquela sujeira de guerra que vem em todo mundo de Siege. Só que no caso dele eu acho que foi bem feitinho, até porque tá assim na linha das esteiras, então realmente é um local que ficaria sujo, faz sentido no caso dessa sujeira. Ele tem aqui mais uns canhões em plástico cinza, aqui as esteiras em preto também. Aqui na frente ele tem esses garfos para tirar coisas do caminho em prata também. A pintura prateada nele é bem bonitinha, bem feitinha. Mesma coisa aqui do outro lado, mais sujeira. Ele tem muitos detalhes moldados aqui em cima também. Esse tom de amarelo aqui já é diferente do resto do amarelo, porque isso aqui é pintado em vez de ser plástico amarelo que tem no resto do robô. Ele tem o canhão do tanque em plástico cinza, mas é porque isso aqui é um acessório que vem com ele, não é parte da transformação. E aqui em cima nós temos o resto do canhão basicamente em roxo, com mais detalhes amarelos aqui também pintados. A gente pode ver que ele tem uma decoração bem interessante, ele tem vários detalhezinhos assim esculpidos nele. Tem aqui o canhão aqui em cima, com essa pecinha aqui também é um acessório. Ele tem assim uma pintura bem interessante, bem legal, que remete também bastante ao visual dele na IDW, que são os quadrinhos de Transformers. Olhando ele aqui por baixo, dá pra ver que não tem assim nada tão aparente no modo robô, além das pernas mesmo e da cintura. Mas no geral, é um modo veículo muito bacaninha, muito interessante. De acessórios, como eu já falei, ele tem essa parte aqui do tanque, que é o canhão. Ela sai, só que ela fica incorporada desse jeito para ser realmente o tanque do canhão. Então eu gosto quando eles conseguem fazer essa parte de integrar todos os acessórios como se fossem realmente parte do modo veículo e não ficassem apenas pendurado. Mas ele tem um acessóriozinho que fica pendurado, que é esse arpão aqui, que é feito em plástico cinza, e ele tem esses dois encaixes que pode ser encaixados em qualquer um dos encaixes de 5 milímetros que ele tem totalmente ao redor do modo veículo. Mas a minha preferência é deixar bem assim, mas você coloca ele onde você quiser. Assim fica um visual mais legal, mais uniforme e não fica assim nada pendurado dos lados. Eu prefiro deixar ele aqui em cima como se fosse um canhão, aqueles canhãozinhos menores que tem em tanques que a gente vê, com as metralhadoras pequenas. Para uma comparação bem rápida, está aqui ele com o Deluxe de outra linha, que é o Blood Test Return, e outro Deluxe da mesma linha, que é o COG. Dá para ver que eles ficam assim numa dimensão bem compatível um com o outro. Não tem nada assim muito diferente entre ele e os outros dois. Então é basicamente isso para o modo veículo. Vamos para a transformação. Ele tem uma transformação assim bem interessante. É isso que eu posso dizer sobre ele. Bora tirar aqui os acessórios que estão sobrando. Essa arma aqui eu vou tirar depois, ok? A gente começa aqui, bora começar pelas pernas. A gente começa bem aqui atrás. A gente pega cada uma dessas metades e puxa elas assim para fora. Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar. O tanque ele gira, porque ele está na junta do quadril do robô. Então ele gira sem problema nenhum, tá beleza? Ele gira, não se preocupem com isso. Bora puxar aqui. A gente pega essas duas pecinhas aqui amarelas e puxa elas aqui de baixo. E abre elas desse jeito. Elas estão encaixadas nesse pino bem aqui. Esse pino bem aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Bem aqui, esse pino está encaixado nesse buraquinho bem aqui no resto do pé dele. Repete a mesma coisa aqui para o outro lado. E isso vai liberar toda essa metade do tanque para a gente girar ela assim para frente e jogar ela por cima da outra metade, desse jeito, ok? Repete a mesma coisa aqui para o outro lado. E vai ficar basicamente desse jeito assim. Agora a gente pega todo o quadril dele e traz assim para baixo. E tem esse ganchinho, essa pecinha que vai encaixar bem aqui no resto do corpo dele. É uma junta assim bem dura. Eu meio que fico com medo de apertar, na hora de transformar ele de volta pro tanque, eu fico com medo de quebrar essa pecinha, porque é uma junta assim bem dura.
de encaixar. Quer ver? Bora empurrar aqui para fazer força para ela entrar. E encaixou, tá vendo? É meio que tem uma necessidade de fazer uma força maior do que eu gostaria para encaixar ela. E para tirar é pior ainda, porque parece que fica mais difícil. Então meio que tenho medo de causar algum acidente mexendo aqui na cintura dele. Mas fora isso, ela fica bem firme, ela não tem problema nenhum no modo robô. Agora a gente pega as pernas e separa. Tá preso por esse pininho que encaixa bem aqui nesse espaço na perna dele. Agora a gente fecha de volta as pecinhas aqui. Essas pecinhas laterais, elas não tem nenhum encaixe, elas ficam soltas, porém elas ficam mais ou menos assim, só posicionadas mesmo na lateral da perna. E na hora que a gente fecha o pé dele, meio que alinha tudo e fica tudo certinho. Ela não vai ficar mexendo muito, ela fica bem firme, mas não tem encaixe, apesar de ficar bem firme. Agora a gente puxa o pé dele para fora e tá pronto. Uma perna, é só fazer o mesmo para o outro lado. E com isso ele tem as duas pernas prontas, ele já pode ficar em pé sem problema nenhum. Dando uma olhada aqui em cima agora, a gente vai pegar aqui os braços dele, a gente puxa assim para baixo, porque a gente tem que desencaixar os braços dele dessa pecinha roxa aqui. A gente segura aqui com cuidado, né? Porque o encaixe é bem apertado. Pode colocar o dedo aqui por baixo também para empurrar e pronto, desencaixou a placa. Ela fica encaixada por esse pininho que vai nesse buraquinho no braço dele, dos dois lados. Então aqui a gente já pode separar os braços e puxar para fora o canhão do modo tanque para colocar ele de lado, já que ele vai virar um acessório depois. Vendo aqui agora assim por baixo, a gente vai pegar o braço dele e vai puxar ele assim para fora nessa junta amarela bem aqui. Segura aí, gira tudo assim para fora até ficar na direção certa, tá vendo? Vai ficar desse jeito. E repete a mesma coisa aqui pro outro lado, ele vai sair nessa pecinha amarela aqui. E agora a gente pega toda essa placa roxa e fecha para ser o peito do modo robô. Tem um pino bem aqui que vai encaixar nesse encaixe bem aqui nessa peça roxa do tronco dele. A gente abaixa tudo, encaixa e tá pronto o corpo do robô. Só falta de finalizar aqui os braços. Alinha tudo, vira para frente aqui, bota o cotovelo para frente e gira a mão dele para fora até ela ficar alinhada certinho no modo robô. Gira a mesma coisa para o outro lado e aqui atrás para a cabeça dele, essa arma aqui de cima a gente gira ela para fora para ela ficar do outro lado do ombro. Puxa essa tampa e com cuidado a gente coloca a unha e puxa a cabeça do modo robô. Vou dizer que é um pouquinho difícil porque não tem muita opção para segurar aqui na cabeça dele. Eu gosto de pegar assim o gancho dele e usar como apoio para puxar a cabeça para fora, porque ela tem que ficar nessa posição. Se ela não for colocada voltada para trás, essa tampinha não fecha direito na hora de voltar para o modo veículo. Gira a cabeça dele para frente, fecha a tampinha e tá pronto o Impactor no seu modo robô. Bora dar só dar uma geral nele aqui rapidão para ele ficar mais apresentável. Então voltamos já para os detalhes. E aqui nós temos o Impactor no seu modo robô, e é um modo robô bem legal, é bem interessante. Eu gostei bastante de como ele ficou nessa versão, considerando que a gente tem como base geralmente o da IDW, que é um pouco mais assim arredondado. Ele saiu como um bom Impactor versão G1, que saiu bem quadradão e bem legal aqui nessa versão em si. Aqui nós temos as pernas dele em amarelo, com pintura em amarelo também, só que outro tom. Aqui as esteiras viraram basicamente as pernas dele, só que viraram pernas assim bem quadradas e são bem estáveis também. Ele fica em pé sem problema nenhum por causa dessa parte aqui que realmente ajuda bastante. Também a gente tem aqui as coxas em plástico cinza, mas é um cinza assim mais metálico, não é aquele cinza tão morto assim. Mas de resto ele é bem dividido no amarelo e no roxo, com vários detalhes moldados aqui pelo corpo todo. Escultura, não tem nada a reclamar dessa figura, esses detalhes moldados nele são muito legais. Pintura também não, porque quebra bem o plástico roxo com o plástico amarelo, e onde tem essa pinturazinha amarela também ajuda a ter aquele contraste. E aqui nós temos um símbolo Autobot roxo no peitoral dele, já que quem assistiu o Siege sabe que ele começa como Decepticon e depois muda de lado entre aspas, né?
Quem assistiu sabe o que acontece. E aqui nós temos o canhão de ombro dele, que é bem característico do personagem, e a cabeça dele é bem feitinha, bem detalhada, um prata bem legal, com um amarelo aqui e um moicano roxo também na cabeça. Sim, decoração e escultura, nada a reclamar dessa figura, eu gostei bastante dela, ele é bem feitinho, muito bacana. Para os acessórios que vem com ele, a gente tem o canhão do tanque, que é nesse plástico cinza, que a gente pode colocar aqui na mão dele para ele segurar como se fosse uma arma, ou pode colocar também espalhado pelos encaixes que ele tem no modo robô inteiro. Quanto ao arpão que vem com ele, é basicamente para quem está acostumado a ver ele nos quadrinhos, que é o fato que ele tem uma mão de arpão e não duas mãos como a gente vê aqui nesse brinquedo. Mas pelo menos que bom que eles deram a opção para deixar ele com o visual assim que as pessoas preferem, que os compradores preferem, dando a oportunidade de usar o arpão com ele. Se eu não quiser deixar eles segurando as armas, ou então com as duas mãos, a gente pode colocar aqui em cima, como se fosse mais um canhão de ombro para ele, ou espalhado aqui pelo corpo. Tem também nas costas aqui um encaixe para deixar as armas guardadas. Uma coisa que eu esqueci de mostrar ali nos detalhes, que é que eu já vi assim, sendo bastante reclamação de alguns colecionadores, é o fato de que ele tem muitas partes ocas aqui, principalmente aqui nas pernas, que tem esses buracões aqui. Tem assim alguns upgrade kits que preenchem esses espaços aqui, então vai de acordo com o colecionador. Se incomodar muito, você pode comprar o upgrade e fechar os buracos. A mesma coisa aqui atrás como é o nome? Na cintura dele, e também aqui nas coxas do robô. Vai de cada um, tem até um upgrade kit que troca o canhão de cima, dá um visual mais IDW para ele, também acho que troca a cabeça. Inclusive a cabeça dele pode variar. Se você comprou o pack que vem com o Mirage todo translúcido, a cabeça dele é diferente porque ele vem junto com o Mirage. De articulações, ele tem uma ball joint na cabeça, é apertada, então é meio difícil de mexer, porém ela faz todo o movimento necessário. O braço gira 360, abre até aqui, temos a rotação acima do cotovelo. Uma coisa que eu tenho falado dessa figura é que todas as juntas dele são bem apertadas, assim. São poucas as que não são, assim, duras de girar. Isso até me deixou com um pouco de medo de causar algum dano nela, até porque ela não é minha. Mas continuando aqui, a gente tem o cotovelo, que vai 90 graus. O pulso dele entra e sai de acordo com sua necessidade, mas isso é mais para transformação ou para usar o gancho. O gancho, quando ele está acoplado, ele tem essa rotaçãozinha, pode-se dizer que ele tem um pulso. Aqui na cintura também tem a rotação, mas também é bem dura de se fazer, então eu fico meio nervoso. Nas pernas ele abre elas até aqui numa catraca, uma catraca apertada. Elas chegam para frente até aqui, chegam para trás até aqui. Temos outra rotação apertada logo acima do joelho. Temos 90 graus de joelho. E temos um pouquinho de tornozelo que entra e sai muito. E entra um pouquinho se você precisar. Ele é, como assim, de praxe, ele é uma figura CID. Então, articulações assim são garantidas já para ele. Para uma comparação rápida, tá aqui ele com o Siege Ironhide, também outro Deluxe Class, só que uns Deluxe Class grandes que vieram na linha. E dá para ver que eles têm basicamente a mesma estatura, só a diferença mais é questão de proporção mesmo entre os dois. Apesar do Ironhide parecer assim um pouco menor que ele aqui pela filmagem, mas eles são praticamente a mesma altura. Então essa foi a review do Transformers Siege Deluxe Class Impactor, uma figura bem legal, bem interessante. É como a gente já está acostumado com Siege. Siege é uma boa linha, ela não, assim, as figuras são de medianas para boas. E ele é mais um Deluxe assim bem legal da linha que chegou aí para acrescentar. Assim, a estrutura dele é muito boa, a transformação bem divertida de se fazer, é simples, porém é bem eficiente. Não é aquela transformação de tanque para robô que a gente está acostumado.
Ele é muito sólido, ele parece um tijolinho, ó, também pelo fato dele ser bem quadradão, ele é bem tijoludo, vocês podem ver como eu estou balançando ele, ele não está mexendo, ele é bem rígido, bem interessante. As cores são legais, essa combinação de cores assim é bem comum que a gente tem nos Transformers, esse roxo chamativo e com esse amarelo também chamativo. E eu gostei do fato de que eles deram a opção da gente usar uma mão como se fosse arpão para remeter a personagem da versão IDW. E também pode-se dizer que o que mais? Ele é uma boa figura. É basicamente o que a gente já está acostumado com o Cid, sem tirar nem pôr. Então recomendo bastante que vocês peguem essa figura. Eu só queria que ele tivesse assim as articulações um pouco menos duras para mexer nele, porque às vezes dá meio que um nervoso na hora de mexer para não, porque assim fica aquela sensação de que eu estou forçando alguma coisa, eu posso quebrar. Pois é, meio que me dá um nervoso fazer isso. Então é isso aí para a figura. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam tanto dele quanto da review. É sempre ótimo trazer figuras Cid aqui para o canal, porque elas são muito divertidas e elas meio que deram aquela renovada no gosto dos colecionadores por colecionar Transformers. E antes de encerrar, eu queria agradecer ao meu amigo Leonardo por ter me prestado essa figura sensacional, incrível. Obrigado, Leonardo. Ele já me ajudou bastante aqui em trazer conteúdo para vocês no canal. Então, gratidão eterna para esse cara. E é basicamente isso. Sigam os canais parceiros aí no link na descrição. Ajudem essa galera assim como vocês me ajudam. Deixem um gostei, comentem aí embaixo também, compartilhem o vídeo, compartilhem para seus amigos se eles gostarem de Transformers. Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado, até a próxima e falou!